Boa noite, meus irmãos. Muita paz, muita luz para todos. Hoje nos reunimos mais uma vez aqui para falar sobre a força que nasce da fragilidade. Como que o amor, ele é capaz de transformar o peso do dever, das obrigações, em buquês de luz, de esperança. Antes de iniciarmos este evangelho, eu os convido a nos reunir com um copo de água, uma jarra de água, para que seja fluidificada. Esse evangelho hoje é baseado no diário de uma alma iluminada. E para iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, ao Mestre Inácio Daniel, nosso mentor desta casa que nos acolhe, a espiritualidade amiga de todas as horas. Rogamos aos teus mensageiros de luz que envolvam este ambiente, que cada palavra dita e compartilhada aqui hoje encontre o eco nos corações cansados, nas pessoas que têm dúvidas, que têm medos. Que possamos entender, meus irmãos, que nenhum esforço ao bem é invisível aos olhos de Deus. Que assim seja. Meus irmãos, embora o nosso estudo ele tenha como base a doutrina espírita, a espiritualidade, a gente aprende isso muito aqui na Casa da Caridade, ela não tem fronteiras. E hoje eu trouxe um pouco de Maria Faustina Kowalska, conhecida como a Santa Faustina. Ela foi uma freira polonesa do início do século XX. Para a Igreja Católica, ela é apenas uma mística. Já nós espíritas a dizemos que ela é uma médium. Chamamos na mediunidade de uma alma profundamente sensitiva. De uma origem humilde, Faustina viveu o trabalho pesado no convento, enquanto ela lidava com uma saúde bem fragilizada pela tuberculose. Faustina, ela não foi compreendida por muitos de seus contemporâneos aquela época no início do século XX. Muitas vezes foi rotulada como alguém que fingia cansaço. Isso soa familiar, né? Quantos de nós, em nossas lutas diárias, nós não somos julgados pelo que os outros não conseguem ver? Ela é a prova de que a santidade ou a evolução espiritual ela não ocorre em grandes palcos, mas no silêncio da cozinha, no silêncio do seu próprio quarto, da sua casa, no peso das panelas e na aceitação da dor. Por que eu falo no peso das panelas? Porque é justamente o que Faustina nos traz hoje no texto em que eu vou fazer a leitura agora. E depois dessa apresentação de quem foi Faustina, esse trecho que eu trago ele é extraído do diário que ela mesma escreveu, depois de sua morte foi publicado, e ele é um trecho incrível para o nosso evangelho de hoje. E eu peço, nesse momento, que quem estiver nos assistindo que mantenha a máxima atenção com a profundidade dos escritos da experiência de Faustina. Ela nos escreve o seguinte: em determinado momento, no noviciado, quando a madre mestra me designou para a cozinha das crianças, fiquei imensamente preocupada com isso, porque não podia dar conta das panelas, pois eram muito grandes. O mais difícil era escoar a água das batatas. Algumas vezes, a metade das batatas caía fora. Quando contei isso à madre mestra, ela me respondeu que aos poucos me acostumaria e adquiriria prática. Contudo, essa dificuldade não desaparecia, visto que as minhas forças diminuíam dia a dia. E, em consequência da falta de forças, eu me esquivava quando era preciso escoar a água das batatas. As irmãs começaram a perceber que eu me furtava a esse trabalho e ficaram muito admiradas. Não sabiam que eu não podia ajudar. Apesar de me esforçar com todo o meu zelo e de não poupar a mim mesma, ao meio-dia, no exame de consciência, queixei-me a Deus daquela falta de forças.
Então ouvi na alma estas palavras: de hoje em diante farás isso com grande facilidade. Fortalecerei as tuas forças. Ao anoitecer, quando chegou a hora de despejar a água das batatas, apressei-me por primeira, confiante nas palavras do Senhor. Com toda a facilidade, peguei a panela e derramei a água perfeitamente bem. Mas quando tirei a tampa para deixar sair o vapor das batatas, em vez de batatas, vi dentro da panela ramalhetes inteiros de rosas vermelhas, tão belas que é difícil descrevê-las. Nunca tinha visto rosas assim. Fiquei atônita com o fato, sem compreender o seu significado. Mas nesse momento, ouvi uma voz na alma: estou transformando o teu trabalho tão pesado em buquês das mais belas flores, e o seu perfume eleva-se até o meu trono. A partir daí, eu procurava tirar a água das batatas não somente durante a minha semana, designada para eu cozinhar, mas também na semana das outras irmãs, substituindo-as nesse trabalho. Não apenas nesse trabalho, mas em todo trabalho pesado, procurava vir em auxílio por primeiro, visto que verifiquei quanto isso era agradável a Deus. Logo depois dos primeiros votos, tive problemas de saúde. Apesar do cordial e zeloso cuidado das superioras e dos médicos, não me sentia nem pior nem melhor. Então começaram a chegar aos meus ouvidos insinuações de que eu estava fingindo. Esse fato redobrou ainda meu sofrimento. Isso perdurou por um bom tempo. Certo dia, queixava-me a Jesus por constituir um peso para as irmãs. Jesus respondeu-me: não vives para ti mesma, mas para as almas. Dos teus sofrimentos terão proveitos outras almas. O teu contínuo sofrimento lhes dará luz e forças para aceitarem a minha vontade. Meus irmãos, acabamos de ouvir um dos relatos mais sublimes da literatura mística. Há muitos anos eu leio e estudo o Diário de Santa Faustina, e esse, para mim, é um dos trechos em que mais me emociono e me ponho a refletir. Mas, para além da imagem poética e do fenômeno visual de Faustina, o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre a essência dessa mensagem? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos ensina que o pensamento é uma força real, uma substância que molda a matéria mental ao nosso redor. O que Faustina viveu não foi apenas um delírio ou uma metáfora. Foi a manifestação visível da lei de causa e efeito, sob a ótica da caridade pura, daquilo que nós também podemos viver. Quando Faustina, em sua extrema fragilidade, em sua dor, em sua doença, ela entrega a sua dor a Deus nas horas de consciência, ela não está apenas praticando uma reclamação vazia jogada ao vento. Ela está exercendo a resignação dinâmica, que é nada mais que a aceitação ativa e corajosa dos desafios inalteráveis de Deus, de sua proposta. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado Bem-aventurados os aflitos, aprendemos que as aflições elas podem ser interpretadas como o remédio amargo que cura a alma de imperfeições. Mas percebam um detalhe fundamental, meus irmãos. Jesus, ele não retirou a panela das mãos de Faustina. As batatas ainda precisavam ser descascadas, coadas, o vapor da água quente ainda queimava e o esforço físico ainda era necessário. O que mudou, nesse caso, meus irmãos,
foi a vibração interna daquela tarefa. Ao ver rosas, onde deveria haver apenas água turva, fervilhante, Faustina experimenta o que a doutrina espírita define como emancipação da alma, que é o desprendimento parcial e temporário do espírito em relação ao corpo físico, durante a vida encarnada. Dessa forma, permitindo maior liberdade, vivências no plano espiritual e contato com outros espíritos. Ela percebe também, por um instante, que a realidade do mundo espiritual, onde o que conta não é o peso da matéria, mas a luminosidade da sua intenção. Aquelas rosas, elas são a representação fluídica de que o trabalho feito com amor deixa de ser uma carga para se tornar fluido, vital, regenerador. Quando você coloca no seu coração uma tarefa humilde, você está literalmente perfumando toda uma atmosfera espiritual do seu lar, do seu trabalho, do seu planeta, do nosso planeta, da nossa vida. Devemos refletir também, é importante, sobre o suplício das insinuações que ela enfrentou. Quantos de nós, em meio às lutas invisíveis contra o cansaço, a depressão, o medo, a dor, nós não somos julgados por aqueles que nos cercam, por aquilo que é invisível. O Espiritismo, ele tem a capacidade de nos consolar, ao explicar que o julgamento alheio é em si mesmo uma prova de paciência e de desapego ao orgulho e à vaidade. O próprio Jesus Cristo, ele diz a Faustina que o sofrimento dela dará luz e força para outras almas. Podemos dizer que essa é a chave da solidariedade universal. O seu esforço solitário na madrugada, a sua paciência com um filho difícil, um marido difícil, a sua honestidade no trabalho, onde todos são desonestos. Nada disso, meus irmãos, é em vão. É para o nosso crescimento. A gente pode perceber que você está gerando uma espécie de crédito de luz, um bônus no plano espiritual, que é utilizado para socorrer irmãos ainda mais necessitados. Você se torna um canal da misericórdia divina na Terra. Você se torna, principalmente, um canal de caridade ao próximo. Mas a gente pode se colocar a perguntar, Joatan, como fazer diante dessa reflexão a aplicação prática? Como essa ressignificação das dores, dos medos, das dificuldades, elas podem acontecer? Meus irmãos, vamos entrar para o chão da nossa realidade. As lutas que você enfrenta quando as luzes se apagam, quando ninguém te vê. Talvez a sua cozinha das batatas, a sua panela das batatas, seja aquele ambiente hostil, onde você sente que suas forças se esgotam e que ninguém percebe o sacrifício que você entrega para tentar fazer o melhor. Talvez as suas panelas pesadas, elas sejam o cuidado exaustivo com um familiar enfermo, ou o peso de uma dívida que tira o sono, que você vai dormir com aquela dívida, acorda com aquela dívida, com aquela ansiedade, com aquele medo, com aquele temor desse problema. Muitas vezes nós olhamos para as nossas mãos e elas parecem vazias, marcadas apenas pelo calo da incompreensão alheia, daquele que não pode sentir a nossa dor. Muitos de nós chegamos ao final do dia nos sentindo fracassados, assim como Faustina sentia quando as batatas caíam da panela. Mas a mensagem de hoje, meus irmãos, é um convite urgente à transmutação da dor, que é justamente esse processo psicológico e emocional de converter o sofrimento, o luto, os traumas que a vida nos marca em nossa alma, em aprendizado, em resiliência,
em crescimento pessoal. O Espiritismo, ele nos convida sempre a sermos co-criadores com o Pai. Se a vida lhe entregou batatas pesadas e água fervente, como você tem lidado com esses elementos? Com a amargura que envenena o espírito ou com a oração que santifica o suor? A gente tem que se lembrar sempre que o Cristo, ele não espera em momento algum que nós sejamos super-heróis, sem dores. Ele espera simplesmente que você seja um espírito consciente da sua jornada. Se você faz o seu melhor, mesmo que esse melhor pareça insignificante, pouco, pequeno para a sociedade, para a espiritualidade superior, você está cultivando um jardim. Você está recebendo, você está plantando as rosas que Jesus, ele mesmo vai te entregar. Imagine que cada reclamação evitada é uma pétala que nasce, que cada gesto de serviço feito sem esperar qualquer tipo de recompensa é um perfume que atravessa as dimensões espirituais e chega aos pés do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, não permita que as vozes que dizem que você está fingindo ou que você não é capaz sejam capazes de abafar a voz do seu mentor espiritual. O seu compromisso não é com a aprovação dos homens, com a aprovação alheia, com a aprovação daquele que te julga, mas sim com a lei de progresso. Quando o peso parecer insuportável, faça como Faustina, como exemplo dela. Abra seu coração ao alto, queixe-se. Sim, mas com a humildade de quem busca o reforço das energias e não com a rebeldia de quem rejeita o aprendizado. Porque as dores, os medos, as angústias, elas nos trazem aprendizados. E cabe a cada um de nós refletir como a gente vai usar esse aprendizado, para o bem ou para o mal. A gente tem que estar preparado sempre para a surpresa de Deus. Deus, ele nos surpreende da melhor forma. Quando você achar que tudo aquilo que era impossível ou que era difícil, Deus te surpreende com a grandiosidade da sua misericórdia. Quando você decide realizar uma tarefa por amor ao próximo, a carga, ela simplesmente não desaparece. Mas o seu espírito, ele cresce no invisível. O cansaço físico, ele torna-se paz de consciência, do dever cumprido. A dor, ela torna-se autoridade moral. O que era um fardo de batatas, ele é capaz de transformar-se pela magia, pela alquimia do amor, em um ramalhete de rosas vermelhas, como aconteceu com Faustina. Então, meus irmãos, você não está sozinho nessa cozinha da vida. O mestre está ao seu lado, o seu mentor está ao seu lado, os bons espíritos estão ao seu lado, segurando a alça dessa panela com você, desse fardo de batatas com você. A gente tem a capacidade de transformar o nosso dia, o nosso amanhã. Deixe que o seu esforço se torne o perfume que o mundo tanto precisa. Antes de finalizarmos, eu quero dizer da minha experiência. Eu conheço o Diário de Santa Faustina há pelo menos uns 16 anos. E sempre que eu leio esse trecho, que ela conta da sua experiência com as batatas, com as rosas na panela, que ela conseguiu levantá-la com tanta facilidade, eu me ponho a refletir, pois as dores, os problemas que eu tinha no passado, talvez tenham a mesma intensidade hoje. Mas a forma como Jesus, o meu mentor, ele que é meu guia e me faz refletir e mudar os meus hábitos para o crescimento em Cristo, é diferente. A minha experiência anterior com as minhas dores fazem com que as minhas dores de hoje sejam diferentes. Então, irmãos, antes de pensar em desistir pelo peso do fardo diário, lembremos sempre das flores que Jesus nos oferece diariamente. Não as recuse, porque Ele está o tempo todo tentando entregar essas flores.
para aliviar o fardo, para aliviar a dor, para aliviar o medo, para aliviar as incompreensões e, principalmente, aliviar os julgamentos. Então, eu também convido a prestar bastante atenção nessa prece que Faustina, ela, em seu diário, logo em seguida desse trecho que a gente acabou de refletir, ela nos deixa para a gente poder continuar a derramar misericórdia sobre nós e sobre os nossos irmãos. A oração de Santa Faustina diz o seguinte: ó tesouro inesgotável da pureza de intenção, que tornas todas as nossas ações perfeitas e tão agradáveis a Deus. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca, por isso ficais sempre comigo. Guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre. Na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria, mas ao mesmo tempo me tranquilizo vendo a vossa insondável misericórdia, que, sendo eterna, é maior que a minha miséria. E essa disposição de ânimo me reveste da vossa força, que a alegria brota do conhecimento de si mesmo. Ó verdade imutável, a vossa constância eterna. E pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Então, meus irmãos, dessa forma a gente encerra hoje esse evangelho na lembrança, na sabedoria de que devemos continuar na prece, na oração, na intenção de que Jesus está entregando flores. E que a luz do Mestre Jesus, do Mestre Inácio Daniel, que repousa aqui sobre a Casa da Caridade Inácio Daniel, esteja com todos nós. Muita paz e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.